Guten Abend, Brazilian. Estou aqui tentando me conectar mais uma vez. Vou fazer esta live, dessa vez, pelo que eu estou entendendo, pelo 3G, 4G, sei lá como é que tá essa conexão. Porque a nossa última tentativa de fazer uma live não deu lá muito certo. Por conta de... Tô muito afastado aqui do conector, né, do modem, eu ainda sou dessa época, e tô aqui no almoxarifado, e aí ele ficou dando problema, e como o meu VPN também, ele tem aquela quebra de internet, né, esqueci o nome do negócio lá, mas assim, ele derruba a internet quando o VPN não funciona, aí fica com problema de transferir do Wi-Fi para o 3G, ainda problema com o VPN conectando, enfim, deu uma zona desgraçada. Eu espero que a gente consiga, pelo menos, falar aqui, sei lá, em ordem, apesar de estarmos no 3G. A última live, no final das contas, a gente também fez dessa forma. Vamos ver se agora dá tudo certo. Deixa eu falar algumas coisas, né? Eu tinha comentado com vocês na última vez que o meu plano aqui, né, meu plano maquiavélico, enquanto nós não conseguirmos retomar a formação Senso em Comum, enquanto nós não conseguimos retomar, colocar o Guten Morgen Go, primeira temporada, no ar de volta, né, falando sobre a Primeira Guerra Mundial, principalmente, né, enquanto nós não conseguimos retomar o podcast, eu vou deixar algumas lives aqui, tá? No próprio Instagram, porque nossa ideia é retomar o podcast, ou seja, com uma gravação decente, não é simplesmente uma gravação de celular. Mas isso aí tá demandando, né? Estúdio, tá demandando aí um monte de burocracias que no final das contas, enquanto tá quase tudo resolvido, eu tô esperando só o último ok. Dependendo de investimentos, né? Vocês não pagaram $500 mil de resgate que eu exigi para poder falar de tudo isso. Então lá a gente vai fazer um podcast que tem gravação decente, sabe? Quem estiver ouvindo no trânsito, por exemplo, vai estar com microfone decente, todos os tremeliques necessários. E aqui a gente fala de vez em quando, né? Pelo menos correndo, enquanto que a gente não tem este cenário tá bem definido. Bom, o que eu quero comentar aqui, pra gente já ir direto pro assunto. Desde que eclodiu esse negócio em Gaza, tá? Essa guerra de Israel com o Hamas, eu quero deixar... o que eu percebi foi a direita, principalmente esse recorte que nós fazemos, eu chamo aqui da direita política, né, pessoal da direita, falando muita bobagem, mas muita bobagem. Eu nunca vi a direita falar tanta bobagem, e olha que assim, desde pelo menos 2022 ali no final, foi um recorde. Eu tenho comentado várias vezes como, por exemplo, a gente está perdendo autoridade. Só você ver o que aconteceu aí nessa desgraça que foi esse 8 de janeiro, o que essa CPMI lá, todos os inquéritos e tal estão mostrando é que, na verdade, boa parte disso aí, aliás, praticamente tudo, foi feito com perfis que tinham lá 600 mil seguidores e que tinham sido criados 6 meses antes, entendeu? Uma turma que você fala, quem são essas pessoas? E estão lá não apenas sendo a nova autoridade, né? Ou seja, os novos influencers, como influencers com autoridade para você mandar pessoas, né? Fazer uma bizarrice ridícula como foi aquela. Então eu quero aqui fazer um trabalho retrógrado das antigas, de retomar um pouco um pensamento minimamente coerente. E esse caso de Gaza, ele piorou aquilo que já estava lá claro, a olhos vistos para todos na passagem do ano, porque no caso ali do ataque do Hamas à população civil de Israel, as pessoas começam a falar baseando-se em teorias toscas de internet. Não vou nem dizer teoria da conspiração, porque teoria da conspiração é um termo criado ad hoc para a própria
CIA encobrir as coisas que ela fazia. Então, quando as pessoas anunciavam, né, o que a CIA estava dizendo, ela falava assim, isso é uma teoria da conspiração. Olha a ironia da coisa. Então, eu não gosto exatamente desse termo. Porém, Bruno Mendes está aqui, né? Eu acabei de explicar por que eu ainda não estou fazendo as lives no YouTube. Bruno, depois você pega a introdução. Ninguém mandou chegar atrasado. Atrasado, 2 minutos atrasado. Não, já se viu. Com quem você estava me traindo, Bruno? Me explica aí. Bom, tá, assim, no caso de Israel, a coisa fica ainda mais complicada porque assim, você foge de uma explicação consensual essa explicação que eu vivo dizendo que ela tem uma autoridade artificial, ou seja, dos grandes canais de comunicação, das grandes universidades, dos grandes faladores oficiais por aí, e você foge para uma coisa tosca da internet, achando que isso aí vai resolver alguma coisa. O Bruno falando que estava com a esposa dele, né? Então tá perdoado, viu? Bom, se você está fugindo de uma explicação do estamento, você precisa de uma explicação com mais autoridade. E não assim, qualquer loucura é válida. As pessoas, elas começam a falar de um assunto extremamente complexo. Eu vou te falar, a guerra da Ucrânia, se você achou que a guerra da Ucrânia ela é complexa, ela é uma vírgula perto do que é a relação ali de Israel com Hamas. Ela é uma vírgula, é facílima de explicar perto disso que está acontecendo. Eu não sou especialista na região, entendeu? Nunca viajei para lá. Eu não conheço a história desses países, né? Eu só quero pontuar algumas pequenas coisas que eu sei, que é pra gente poder parar de falar bobagem, entendeu? E, bom, enfim, a maior bobagem que eu tenho visto, por isso que eu resolvi, além de explicar o que eu fiz na última live, eu quero explicar um pouco mais demoradamente, aprofundadamente aqui agora, é uma coisa que muita gente repete por aí, né? Israel é um estado fake. Isso aí não vai estar na Globo News com essas palavras, mas está no Breno Altman, entendeu? Tá no Opera Mundi, tá no Diário do C do Mundo, tá no Brasil 247. Ou seja, eles não colocam explicitamente, mas o que eles têm ali como... Olha o Bernardo aqui, fala lindeza de volta. Pô, mas que saudade de você, desgraçado. Precisa marcar alguma coisa, hein? O que nós temos aqui é a direita, para fugir da Globo News, ela chega numa conclusão tão desbaratada do outro lado, e ela não vai para livro, ela não vai para estante. Lembra que quando eu falava, na época do podcast, que eu falava assim, vocês precisam ser estantistas. Ela não vai correr para livro e falar assim, nossa, eu vou pesquisar alguma coisa. Não. Ela corre para a primeira bobagem que apareceu na internet. E aí começou com esse papo aí, né, de que Israel é um estado fake. O que acontece? Quando você está afirmando uma coisa como essa, em primeiro lugar, você aproveitou o pior timing possível, né? Quer dizer, os israelenses estão tomando bomba na cabeça, a população civil, jovens, velhos sendo sequestrados, mulheres sendo estupradas como mecanismo de guerra. Não é simplesmente o estupro que acontece no Brasil o tempo todo. Estupro acontece no mundo inteiro, sei lá, na Islândia deve acontecer estupro. Agora, estupro como um mecanismo de guerra, isso é uma coisa muito específica, tá? Aí você vai lá, aproveita bem esse time para começar a falar assim, mas veja bem, não sei mais o quê. De novo, você está querendo fugir tanto da Globo News, sendo que você não percebeu que você voltou para um discurso que você está falando a mesma coisa que a Globo News diz, né? Mas veja bem, Israel também é um agressor. Mas o colonialismo de Israel. Mas vamos ver aqui o professor da USP que lê Eduardo Said de Orientalismos, o pior livro, um dos livros mais burros e mal escritos do mundo. Eles estão dizendo a mesma coisa com outras palavras. Essa história de dizer Estado fake é simplesmente uma história criada principalmente pela direita europeia, lá atrás, sabe, tem uns 2, 3 séculos. Essa história, não com esses termos, né, porque Israel ainda não era Estado, e agora acabou virando justamente um leitmotiv de uma direita que é a direita que menos lê livro do mundo. Entendeu? Então quero pelo menos aqui pegar e pontuar algumas coisas. Vou começar então já respondendo essa pergunta. Israel é um estado fake?
Se você quiser a minha resposta direta é sim, Israel é um Estado fake. Só tem um pequeniníssimo problema que vocês estão, parece que, ignorando nessa história. Todos os outros países da região, praticamente todos, são Estados fakes. Entendeu? O que era a região? Olha pro mapa, assim, se você tiver... Eu vou até abrir aqui, ó, o mapa do Império Otomano. Se você tá com o computador aí do lado, olha o mapa do Império Otomano, entendeu? O império que existia, sabe, por séculos, 8 séculos, até, basicamente, eles serem derrotados junto com a Alemanha e com a Áustria na Primeira Guerra Mundial. Por isso que eu sempre falo dessa porcaria dessa guerra. Eu falo assim, ela destruiu o mundo de uma maneira bizarra, absurda, violentíssima. Pega um mapa do Império Otomano, você vai ver que o Império Otomano, ou seja, essa região inteira, boa parte do que a gente chama hoje de Oriente Médio, que é um termo inventado artificialmente, fake, tá? Pegava boa parte desta região, o que você chama de Palestina, o que você chama de Israel, o que você chama de vários países da região, Cisjordânia, Jordânia, ó, tem 2 nomes. Você vê, quando acontece uma coisa como essa, você vê que é uma coisa artificial. Não aconteceu naturalmente. Olha, um povo aqui que inventou. Eles são os Jordões. Ah, então agora tem um outro povo aqui do lado que são os Cisjordões. Não existe isso, gente. Não existe. Tudo isso aí é fake. São um monte de países fakes que eles foram criados por um acordo secreto. Não tem nada a ver com os povos da região, não tem nada a ver com as línguas que eles falam, não tem nada a ver com as religiões, não tem nada a ver com as etnias, não tem nada a ver com as operações migratórias, não tem nada a ver com a cultura, não tem nada a ver com algo relativo àquela região que perdurou por séculos, milênios talvez, porque a gente olha para essa região e a gente sempre pensa, né? Ai, milênios, né? Nossa, a região ali tá violenta há 5.000 anos, eles estão brigando 5.000 anos. Bobagem, estúpido, bobagem. Você não sabe o que você tá falando. A violência no Oriente Médio, especificamente ali na faixa de Gaza, ela acontece há muito tempo, desde antes, no Antigo Testamento você vai ver violência como ela, mas violência como essa disputa territorial que você tá vendo, isso aí começou na metade do século XX. Começo do século XX não tinha tanta violência assim, não. Isso é uma coisa da modernidade, entendeu? Então você fala assim, mas Israel, ele foi um Estado criado pela ONU em 1953, salvo engano, não lembro agora de cabeça. Inclusive, o Brasil, salvo engano, era até o próprio Oswaldo Aranha, estava presidindo a reunião da ONU, que vai lá e determina a criação do Estado de Israel. E aí aparece o gênio, né, e fala assim, então Israel é um Estado fake. Ele foi criado por outras pessoas, então ele é um Estado fake. Tá, e o resto da região? É tudo fake. Eu vivo comentando, quem ouviu o Guten Morgen Go da Primeira Guerra Mundial, me viu falando isso. Olha o mapa do Oriente Médio, agora esquece o mapa do Império Otomano. Olha o mapa do Oriente Médio moderno e veja a distinção ali dos 47 ou 48. Agora vocês precisam se decidir aí, que eu não vou conseguir parar para ver o Google para ver quem é que tá certo. 53 acho que foi a primeira violência ali, né, de Israel com os palestinos. Olha o mapa do Oriente Médio moderno, você vai perceber uma coisa muito chocante. Esses países, eu falei isso também na última live, eles têm fronteiras, mas assim, muito bem delimitadas, assim, todas certinhas. Parece Estado americano, sabe? Que é tudo reto, tudo uns quadrados. Bom, 47, né? Tem gente falando que é 47, tem gente falando que é 48. Não vou conseguir definir tudo isso. O J. Claudio falou, né? Iraque, Jordânia, Síria e Líbano, todos países fakes. É isso, gente. É isso. É tudo país fake. Israel é um Estado fake criado ad hoc. Todos esses países são fakes. A Arábia Saudita, que é enorme, e pior, ela fica numa península. A Arábia Saudita e o Irã são aqueles países que você conseguiria olhar e falar assim, mas ele geograficamente já está assim, fechadinho.
Aqui, ó, o Joseph Dead, ele explicou aqui tudo, né? 47 a decisão, a aplicação foi em 48. Pronto, finalmente. É isso aí. A Arábia Saudita e o Irã, a Pérsia, que deveriam ser, fala assim, nossa, mas aqui a Arábia é Arábia séculos e séculos, o Irã é Pérsia há séculos e séculos. Eles são países fakes, tá? Porque tudo isso aí, tá? O João Vitor Arraes, que faz relações internacionais, está falando que ele não sabe que Líbano e Síria também eram fakes. Eles são os menos fakes aí da região. Talvez o Iraque, mas assim, você deu uma forçada muito grande. A Kuwait, sério, tudo fake. Afeganistão. Lembra daqueles bons de nome com ão? Aí eu não tô falando do Oriente Médio, eu tô começando aí entre o Oriente Médio e o Oriente ali da Turcomenistão, Quirguistão, não sei mais o que. É o colonialismo dos caras que adoram falar que são anticolonialistas, né? Da União Soviética, entendeu? Um monte de país fake. São coisas modernas que eles foram criados sem nenhuma ligação com esses povos originalmente. Tá? Então o que acontece? A gente olha para essa Cazaquistão, estão lembrando agora, o Trump tá lembrando. Você olha para essa região, hoje ela foi definida não pela sua própria história. A forma desse mapa, assim, todo certinho, né? Não tô falando que ele seja perfeitamente certinho, mas você vê que ele é uma região desértica. Uma região como essa, ela não vai ter fronteiras todas certinhas, a não ser por acordo político. E esse acordo político não foi feito lá baseando-se no povo. Isso foi uma cagada, esse é o termo, uma cagada desgraçada dos britânicos e dos franceses. Tá? Quem queria entrar na jogada eram os alemães. Primeira Guerra Mundial eclode por causa disso. Lembra que eu falo lá no Guten Morgen Go? Ou seja, todo mundo tinha colônia para cima e para baixo. A França tinha suas colônias, a Inglaterra tinha suas colônias. Chega a Alemanha, vira um Estado moderno em 1800 e... Agora eu estou esquecendo a data de cabeça, tá? 1800... Será que era 53? Agora eu não lembro. Quando você tem a unificação alemã. A Itália também é uma península, quer dizer, ela tem fronteiras naturais ali muito claras. Ela não era um Estado moderno ainda no meio do século XIX. Quer dizer, o Brasil é um país bem mais antigo do que a Itália. Olha que coisa bizarra você pensar nisso. Como Estado moderno, tá? 1870, isso, muito obrigado, gente. 71, acho que é 71, viu? Que eu me lembro, tinha um ali no meio. Todos esses países tinham colônia. Chega lá a Alemanha e fala assim, eu também vou querer ter colônia. Começa a fazer uma armada marítima fortíssima para concorrer com a inglesa, começa a ter uma industrialização e urbanismo muito violento, entendeu? Então assim, tudo isso aí era uma tentativa de você ter domínio sobre aquela região, tá? Que é um país que ele não é tão fake assim. Marrocos. Olha para o Marrocos, para Marrocos, tudo bem. O Líbano, talvez ele seja o país que, assim, desses países do Oriente Médio, que eu considero que é um país menos fake de todos, é o Líbano, porque, assim, é muito complicado explicar. Eu não sou especialista, eu mal conheço a história dessas porcarias, entendeu? Eu fui conhecer isso, principalmente estudando a Primeira Guerra, porque eu não tinha interesse no Império Otomano, eu só fui ter interesse para entender o que ele tinha a ver na Primeira Guerra. Só que o Líbano, ele é uma região muito bem consolidada, entendeu? Um povo que ele se forma como povo, que ele se entende como povo, que ele tem uma estrutura cultural, política, etc. há muito tempo. Como é que é o parlamento do Líbano hoje? Tá? Pensando assim, hoje mesmo. O Líbano, para se ter uma ideia, ele tem um número de cadeiras no parlamento reservados aos cristãos. Ele tem um número de cadeiras no parlamento reservados aos muçulmanos. Tá? Quer dizer, é um arranjo moderno que ele faz para manter uma estrutura, não sei nem se dá para dizer política de fato, ou cultural, mas assim, uma estrutura, vamos dizer, populacional ali, extremamente complexa.
numa área territorial razoavelmente pequena, tá? O Líbano, por exemplo, tem uma Nossa Senhora, até esqueci o nome da Nossa Senhora do Líbano, se vocês quiserem pesquisar, tem uma estátua maravilhosa dela, assim, com a mão meio... Não é igual a do Cristo Redentor, não, ela tem a mão assim meio um pouco para baixo, no alto de uma montanha, entendeu? Então, assim, tudo isso aí mostra que o Líbano, no final das contas, ele é um país com muito mais história por trás. Agora vamos voltar ali para Israel, tá? Olhando para Israel especificamente, a gente tem uma situação extremamente delicada. Essa região do que nós chamamos hoje de Israel, ela já foi dominada por tudo quanto é tipo de povo. Tem um trecho muito interessante do Novo Testamento que é o seguinte: as pessoas estavam vendo o trabalho de Jesus. Jesus vem lá dizendo o tempo todo, né? Eu vim aqui para cumprir a lei de Moisés. Só que o fato de ele cumprir a lei de Moisés incomoda os judeus, tá? Vou falar algumas coisas aqui bem incômodas, tá? Que se você está querendo uma explicação assim completamente dicotômica, assim, não, Israel está completamente certo, cara, esquece, eu vou te dar alguns problemas aqui que eles dão um nó na cabeça. Aí falaram assim, bom, se Jesus está dando problema com os judeus, está dando problemas inclusive políticos, talvez ele seja um revolucionário. Se ele é um revolucionário, significa que ele veio derrubar o poder político dos judeus, veio derrubar o poder das sinagogas, etc, etc. Bom, vamos lá. Se é assim, tá? O que eles fazem? Eles pegam as opiniões políticas daquele lugar, e jogam a bomba ali para Jesus. Quais eram a divisão política? Né? O que era o equivalente à esquerda e direita? Ora, aquela região, ela é... A Flávia Bonachá está dizendo que ela parece como Nossa Senhora do Líbano mesmo. Não, acho que ela tem um outro nome, viu? Eu não lembro agora, mas acho que ela tem um outro nome. As opiniões políticas eram: você é a favor da dominação do Império Romano nessa região ou você é contra a dominação do Império Romano nessa região? Lembra que tem uma cena sobre isso no A Vida de Brian? Acho que eu comentei isso na última live, né? Pelo que eu me lembro, que é exatamente a mesma ideia que aparece na Bíblia. É num filme de comédia, ele faz a mesma coisa, ou seja, você é a favor dos romanos ou você é contra os romanos aqui nessa região? E aí vão lá os anti-imperialistas, né, os revolucionários na Vida de Brian, e vão lá e falam assim: nós somos contra, porque os romanos só fazem coisa ruim pra gente. Eu vou falar assim: o que eles fizeram pra gente? Aí começa a descrever, né? Bom, arquiduto, sistema... Só começa a descrever, né? Toda a parte tecnológica, toda a qualidade de vida deles depende dos romanos. Só tem um problema: todo esse colonialismo aí romano, ele vem com preço, ou seja, você não governa a sua própria região. Quem governa é um povo que fala latim, não está nem interessado na sua religião, não está interessado na sua língua, não está interessado em nada. Eles governam sem ser você. Bom, isso na Vida de Brian. E como é que é no Novo Testamento? No momento em que essa região toda aí, tá, ela está sendo dominada pelo Império Romano. Ora, eles viram para Jesus e falaram assim: bom, para mostrar se o cara é revolucionário ou não, ele se ferrar. Olha, a Cristina Rei Livrando tá aqui, que honra. Mas assim, para pregar uma peça em Jesus de verdade, eles vão lá e falam assim: olha, para ver se o cara é revolucionário. Se o cara for revolucionário, ele está do lado de uma ortodoxia judaica. Se o cara não for, ele está do lado dos romanos. Quer dizer, era para pregar uma peça de verdade em Jesus. E eles dizem: ora, o que você faz, né? Você é a favor de dar uma moeda para César? E ele responde, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, eu vim para cumprir uma lei e eu não tenho um projeto político. Complica, né? Veja que é o único livro, isso aí me chamou muita atenção quando era ateu, né? O único livro sagrado do mundo que não tem um projeto político. Tem um momento na Bíblia, no Antigo Testamento, tem um momento tribal, tem um momento monárquico, tem um momento de disputas de Estado, tem um momento, sério, uma zona, assim, tem um momento dos juízes, tem um momento
dos exílios, entendeu? Então, ele não tem em nenhum momento um projeto político. Bom, Jesus ali está demonstrando que essa região ela é dominada pelo Império Romano e ele não veio, tá? Não é a intenção de Jesus resolver um problema político ali. O que acontece historicamente? Isso aqui não está só na Bíblia, está nos livros de história. Livros de história romanos da época. Após Jesus morrer e todos aqueles eventos ali do Novo Testamento terem acontecido. Eu estava até conversando com o Bruno Mendes aí sobre isso. Há uma rebelião, salvo engano, em 77, dos judeus contra esse domínio do Império Romano. Ou seja, aquele lado que não quer o domínio romano, vence. Vão lá, se juntam e falam assim, não queremos mais região do domínio romano. Aliás, um adendo aqui importante, né? Separando aqui entre os católicos e os protestantes. Os católicos, eles sempre rezam, né? Só veja, o credo, a forma como eles rezam, eu sei que tem protestante que também reza uma forma de credo, dizendo que são anátema da Igreja Católica, mas o credo católico, ele destaca, né? Creio, né, em Jesus Cristo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Por que você cita o nome do assassino de Jesus na hora do seu credo? Ou seja, do seu Salvador. É estranho para uma religião, entendeu? Só que isso aí mostra uma coisa muito importante no cristianismo como um todo, e assim, eu vou dizer assim, em toda a Bíblia, que ele também é um livro histórico. É o único livro sagrado que tem esses momentos históricos. Ora, Moisés, quando ele escapa do Egito, é sob o governo de Ramsés II. Aí você vai lá nos livros egípcios, vai lá pesquisar historicamente, nos sítios arqueológicos e tal, tá lá o nome de Ramsés II. Quer dizer, você está demonstrando... o Nabucodonosor é citado na hora do Império, do cativeiro no Império Babilônico. Até quando Jesus nasce, né, a Bíblia ela vai lá cita especificamente. Isso acontece quando Quirino era governador da Síria. Pô, caramba, a Síria, eu tô falando... A Síria já é um dos países que consegue dar uma escapadinha nessa ideia de ser fake. Ele está mostrando algumas questões históricas para você ver isso de fora, tá? Então, assim, quando você fala padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, você está lá falando assim, mas peraí, Pôncio Pilatos ele não é só uma coisa que eu acredito. Não, o romano sabe quem é Pôncio Pilatos. O cara que matou meu Salvador sabe quem é Pôncio Pilatos. Tem lá um registro lá em Roma sobre quem era o governador lá, Pôncio Pilatos, Herodes e tal. Todos esses nomes estão formalmente indigitados no Novo Testamento. Bom, então tem esse aspecto histórico. Volta aqui a essa região especificamente. Calma, gente, eu vou salvar a live, não precisa se preocupar com isso. O que acontece? Quando você olha para essa região como um todo, você vai descobrir uma coisa curiosa. Essa região, primeiro lugar, no Antigo Testamento, ela virou a Terra Prometida, tá? Ou seja, Jerusalém é o centro da Terra Prometida. Sendo o centro da Terra Prometida, ela também tem uma coisa muito específica aqui que separa, aqui ainda não estou falando do cristianismo, né, mas separa esse livro do Antigo Testamento de qualquer outro livro sagrado. Que é o seguinte, você tem o primeiro livro sagrado, que ao invés de ter uma cidade sagrada que é o centro do mundo, não, ela é uma fuga. Você pode reparar, né? Todo livro sagrado do mundo que você vai pegar lá do chinês, vai colocar a China como centro do mundo. Você vai pegar dos astecas, coloca lá Cristiana, eu esqueci o nome dela, eu nunca soube pronunciar o nome daquela cidade, né, que é hoje a cidade do México, como centro do mundo. Todos os livros sagrados fazem isso. Jerusalém é a única cidade sagrada do mundo que é uma fuga, quer dizer, começa no Egito, lá do Egito, passou 40 anos no deserto e tal, e chega lá nessa cidade sagrada. Bom, essa cidade sagrada, como eu estava dizendo, que é uma cidade de fuga,
Eles fugiram para aquele lugar, a terra do leite e mel de Canaã. Ela era habitada antes por cananeus. Tem brigas ali com os hebreus ganham, acabam criando a sua cidade sagrada ali. E a gente vê todo o desenvolvimento histórico dessa cidade sagrada. Como eu falei, corta ali para o final depois do final do Novo Testamento. O que acontece? Tem uma revolta, estava falando com o Bruno Mendes aí esses dias, acho que em 77, primeira revolta, os romanos esmagam, dizimam, pegam a linhagem de Davi e matam todo mundo. Isso aí vai ter um efeito muito importante. Eu acho que é agora que eles destroem o segundo templo de Jerusalém. Tá? Isso aí vai ter um efeito muito importante para a gente entender esse furdúncio que está acontecendo lá hoje. Comentei isso na última live também. Ao se derrotar os judeus, os romanos esmagam, eles destroem a linhagem de Davi, você ficou às vezes com pouca clareza para saber quem que é filho de qual tribo. Entendeu? Ou mesmo sabendo quem que é filho das tribos, das 12 tribos ali elencadas no Antigo Testamento, você não sabe pelo menos a linhagem de Davi, que é essa linhagem sagrada, da qual vem Jesus, ela não tem mais descendentes. É a tese do livro Código da Vinci, né? Que fala assim, não, na verdade você sabe, Jesus teve irmãos, né? Uma coisa bem... Os protestantes, alguns protestantes pelo menos, acho que a maioria pensa isso. Ou seja, Jesus teve irmãos, Maria continuou seguindo a vida lá, teve irmãos, etc. Então, esses irmãos estão vivos hoje. E aí, no final do Código da Vinci é isso, que a mulher lá descobre que ela é uma parente de Jesus. Então, é exatamente essa questão. Para, pelo menos para a historiografia católica, você vai falar assim, isso aí foi dizimado, Jesus não teve irmãos, mas protestante também pode confiar nisso e falar assim, se teve irmão, sei lá, matou tudo, então assim, você não tem uma aristocracia religiosa no cristianismo hoje. Os irmãos, esses aqui têm sangue de Jesus, aquele ali não tem. Pelo menos eu acho que boa parte dos protestantes devem pensar mais ou menos assim. Só que tem um segundo problema, o Templo de Jerusalém. Ora, se Jesus veio criar uma nova aliança, essa aliança ela é diferente, tem uma ritualística diferente da antiga aliança. A antiga aliança eram sacrifícios não mais humanos, essa é a grande novidade da Bíblia, não mais humanos, mas sacrifícios simbólicos, ou seja, de animais no Templo de Jerusalém. Esse templo ele é profanado de todas as formas possíveis e imagináveis, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, né? Tanto que Jesus vai lá falar, eu vou criar um outro templo, né? Eu destruo esse templo e reconstruo em 3 dias. Ele está falando, na verdade, do corpo dele. Porque não será mais pelo templo de Jerusalém, será pelo corpo dele. Mas os judeus não acreditam nele. Então os judeus continuam seguindo o templo. Tá? Então, para o judeu é necessário para a salvação do seu povo como um corpo coletivo que você só tenha sacrifícios no Templo de Jerusalém. Ora, quando você você esmaga essa rebelião, você destrói o Templo de Jerusalém. Como que você define essa região, então? Agora, porque essa região era extremamente delimitada, Jerusalém, né, pelo templo. Exatamente pelo Templo de Jerusalém. A grande questão judaica com Jerusalém é este templo. Quando você destrói, você fala assim, bom, alguém precisa reconstruir. Só que tem um pequeno problema. Agora os romanos esmagaram essa região, agora eles dominaram essa região. Não contente com isso, na segunda revolta sobre vou até usar o termo, né, hebreus ali naquela região, agora, também não lembro, agora 200 e pouco, já da era cristã, aí os romanos, para dizimar de vez, né, era isso que eu estava discutindo com o Bruno, se foi na primeira ou na segunda, ele descobriu que foi na segunda, eles vão lá e falam assim, olha, vamos acabar de vez até com a sua sacralidade, já que a gente já destruiu o seu templo, e vamos renomear esta região para Filistina. Porque aí eu estou fazendo menção
a pessoas que habitavam essa região antes. Quer dizer, eu dou o nome do seu inimigo. Olha que curioso, esse nome Palestina, que vem de Filistina, uma forma romana ali de dizer, está fazendo referência a um povo que na prática nem existia assim perfeitamente mais naquela região. Era, sei lá, uma tribo, tá? Uma tribo nômade. Então, quem são os palestinos? Vou fazer uma coisa aqui politicamente incorretíssima, né? Tem um livro chamado A History of the Palestinian People, From Ancient Times to the Modern Era. É um livro de Asaf Fohr, ou seja, a história do povo palestino, né? Dos tempos antigos para a era moderna. Esse livro do Asaf Fohr, contando toda a história do povo palestino dos tempos antigos para a era moderna, é um livro em branco. Tá? É um livro que ele lançou para tirar sarro, falando assim, mas quando vocês começam a falar, né, os palestinos estão... desculpa, o Bruno tá me falando, foi 132 ou 135, não em 200, né? Quando você fala dos palestinos, ou seja, dessa região que os romanos renomearam para falar de um povo inimigo dos judeus, para você, essa região agora vai ter o nome do seu inimigo, você está falando de um povo assim que, cara, é até difícil você determinar quem sejam. Entendeu? Os palestinos originais, eles eram uma tribo que já tinha perdido, nem dá para saber se eles continuaram. Vamos agora acelerar a história para a gente chegar no grande problema desse papo de Israel é um Estado fake, ou seja, o Estado moderno de Israel, tá? Por que isso aí é uma complicação muito grande? Bom, depois os romanos vieram cristãos, depois, né? Tem toda aquela questão lá da mudança do Império Romano. Depois dos cristãos, aí os cristãos vai lá, pega o Domo da Rocha, entendeu? Pega boa parte daqueles lugares importantes para a vida de Jesus, né? Seja a gruta de Belém, onde se acredita que tenha sido a gruta onde ele nasceu. Pega-se a montanha do Calvário, onde acredita que ele tenha morrido. Constrói-se uma igreja em cima, quer dizer, você não consegue nem ver igreja, você não consegue nem ver a montanha hoje, fica uma catedral ao redor, entendeu? Algumas sinagogas viram igrejas. Você começa isso aí vai confundindo, começa a ficar uma complexidade muito grande, tá? Bom, logo você tem a divisão do Império Romano. Qual que é a segunda cidade? Constantinopla. Essa Constantinopla vai pegar essa região, tá? Tem a divisão da própria igreja no primeiro cisma. Então, assim, os católicos, quando você agora começa a chamar essa igreja de católica, né, eles ficam para um lado. A igreja ortodoxa vai ficar para o outro. A igreja ortodoxa, ela tem uma questão regional com essa região. Entendeu? E aí depois vem o Império Otomano. Tá? Vamos dar uma mega de uma acelerada aqui. No Império Romano... Império Otomano, desculpa, gente. No Império Otomano... depois vão vir os muçulmanos, né? Antes ainda do Império Otomano, vem os muçulmanos... Vem muçulmano que brigam uns com os outros, agora eu não lembro o nome das designações, mas muçulmano que brigam um com o outro, ali pela região. Constrói-se uma mesquita, entendeu? Constrói-se a mesquita de Al-Aqsa. A mesquita de Al-Aqsa, falei na live passada, Al-Aqsa foi o nome da operação que o Hamas deu para o que aconteceu ali na sexta-feira retrasada. Era a Operação Al-Aqsa. A mesquita de Al-Aqsa, ela de certa forma, eu não sei explicar assim nos mínimos detalhes, pode pesquisar no Google, mas ela pega uma parte do que seria o Templo de Jerusalém para os judeus. Então os judeus estão esperando o Messias até hoje, porque o judeu não reconheceu Jesus Cristo como Messias. Só que este Messias, para o judeu, que ele provavelmente tem que vir de uma maneira... talvez monárquica, talvez militar, ele vai reconstruir aquele templo. Para reconstruir o templo, primeiro você tinha o problema dos romanos. Depois você tem um monte de problema ali com cristãos, não sei mais o que. Agora você tem um problema. Olha o tamanho do problema. Você tem uma mesquita.
a terceira mesquita mais importante para os muçulmanos de todas, ocupando um espaço do seu templo. Quer dizer, o que resta de fato do segundo templo para os judeus é só o Muro das Lamentações. Então, tá? Neste momento, o que acontece? Nós temos no Império Otomano aquela região sendo governada segundo as leis muçulmanas. Pelas leis muçulmanas, o judeu ele tem que pagar uma quantidade específica de imposto, o cristão tem que pagar uma quantidade específica de imposto, etc, etc. Aquele reino ele vive em relativa, coloca muitas aspas aqui, mas comparado a hoje em dia, nem seriam tantas aspas assim, em relativa paz. Só tem um pequeno problema. Esta região do mundo hoje, onde tem a faixa de Gaza, onde está Jerusalém, onde está Israel moderna, onde está todos esses países aí ao redor, parte do Líbano, parte da Síria, Iraque, não sei mais o que, tudo quanto é país do Oriente Médio está sob um império. Um império, que é o Império Otomano. Este Império Otomano, entenda o que é império, tá? Talvez seja isso que confunda muita gente. Um reino é quando você tem um rei, um monarca, um sultão, um sei lá o quê, um faraó, alguma coisa do tipo, mas tem sempre essa figura única, monárquica, governando sobre um povo. Então, por exemplo, o faraó do Egito ele governa sobre o Egito. Sobre as pessoas que são egípcias, tá? Já um império, o primeiro império foi o império do Acadiano, né? Do Akkad, Sargon de Akkad. Ele governa sobre o seu próprio povo e sobre outros povos que ele conquista. Aí a gente tem algum problema. A ideia de Império Otomano, então, é que você teve uma administração centralizada que perdura por mais ou menos ali 8 séculos sobre outros povos. E lembra de uma coisa ainda mais complicada. Os otomanos, eu até falei isso, teve gente que reclamou, os otomanos, eles são turcos, eles não são árabes. Sendo turcos, eles não falam árabe. Pior, turco não é uma língua da família árabe. Para piorar ainda mais, o turco ele é europeu. São 6 ramos geneticamente determinados para você falar das linhagens, né, sanguíneas europeias. O turco é um deles. Você vai olhar lá para a linhagem do Império Otomano, um monte de gente é loira de olho azul. Tá? Então, assim, quando você olha para... A gente pensa em turco, né? Você já fala assim, árabe, você olha para aquele cara do bigodinho, né? Aquela coisa bem Erdogan. Não é só isso. Tá? Tem um monte de turco de loiro de olho azul. Tem uma série que se passa curiosamente na Primeira Guerra Mundial. Eu não vi porque ela é novelinha, mas ela tem no Netflix. Se você pesquisar lá Netflix em turco, você vai achar rapidinho qual que é ela. Ora, e é sobre a nobreza turca. É só loiro de olho azul. Então, assim, o Império Otomano, ele lida com vários povos, de várias religiões, de várias línguas, de várias etnias, de vários tudos, sob uma única administração. O Império Otomano perde a Primeira Guerra Mundial. Tá? Todos os impérios ali começam a entrar em guerra. Os turcos até hoje têm uma relação muito grande, principalmente comercial, com a Alemanha. Você vê, né? No 7-1 a gente quase tomou um gol do Özil. O Özil é turco, depois ele resolveu ficar bravinho e falar que nunca mais jogaria pela seleção alemã. Mas ele estava lá jogando com a gente. Ele é turco. Tá? O Império Otomano perde a Primeira Guerra Mundial depois de entrar ali num acordo militar com o Império Alemão. Mais com o Império Alemão do que com o Império Austro-Húngaro. O que acontece? Tá? Você tem... da parte dos franceses e da parte dos ingleses,
um acordo secreto, já comentei isso no Guten Morgen Go, já comentei isso em texto, já comentei isso em vídeo, já comentei em podcast, já comentei várias vezes sobre essa questão na hora de falar, falei na última live também aqui, que o Kedira também é turco, né? Todo mundo fala que eu pareço com ele. Muita sacanagem da parte de vocês. Kedira fez gol na gente. Salvo engano, fez, né? Que eu me lembro, acho que ele fez. Bom, os britânicos e os franceses, eles estão de olho nessa região. Essa região do que se chamava de Ásia Menor, ou seja, a região se chama Ásia Menor. Boa parte dessa região está sob domínio do Império Otomano. Outras partes dessa região incluem, por exemplo, o que eu falei, né? A Arábia, a Península Arábica, a Península Persa. Persa também é um pouquinho europeu, tá? Lembra-se que o Banco Nacional do Irã, ele se chama Banco Ariano. Lembre-se que o Hitler tinha uma certa obsessão com a Pérsia, tá? Então, assim, a gente olha para o Oriente Médio e fala assim, é tudo árabe, tudo com pele meio marrom. Não é assim não, viu? É muito mais complicado do que a gente pensa. Bom, então o que a gente faz? Você olha, os britânicos e os franceses, eles olham para essa região extremamente rica. O Líbano foi o lugar mais rico do mundo por 5 milênios, tá? O Nassim Nicholas Taleb, ele fala isso no livro dele. Acho que no Antifrágil. É a região mais rica. Quando você pensa em Império Romano, cheio da nota, não sei o Líbano tem tudo. Sempre teve tudo. Rios de dinheiro, ouro. Quer dizer, o que você vai pensar? Tecnologias na época, né, muito mais avançadas do que ao redor. Essa região do Levante faz meio que um arco, assim. Tudo isso aí tá de olho, os franceses e os britânicos estão de olho. Eles vão falar assim, mas a gente está em guerra com o Império Otomano. Se a gente ganhar essa guerra, porque a gente não reparte essa região. A gente derruba a monarquia otomana. A monarquia otomana, tal como praticamente todas as monarquias do mundo naquela época, com exceção da inglesa, estava numa crise danada. Tinha os jovens turcos que estavam lá também querendo derrubar, fazer uma zona completa. Tinha marxista ali no meio do Império Otomano. Tal como acontece na Turquia de hoje, tinha gente querendo se ocidentalizar, tinha gente querendo se orientalizar, tinha gente querendo virar muçulmano de vez. Entende? Tudo isso aí já estava lá naquela época. E aí, com a perda, né, da guerra pelo Império Otomano, chegam lá os franceses e os ingleses, eles aplicam o Tratado de Sykes-Picot, né, que eu falei na última live, eu falei 1000 vezes sobre esse negócio. Os dois diplomatas, o Sykes do lado britânico, o Picot do lado francês, eles repartiram essa região. Agora você entende por que esse mapa do Oriente Médio, como eu falei no começo da live, ele é todo certinho, todo meio quadradinho. Ora, este país vai ficar sob influência francesa, Líbano. Este país vai ficar sob influência inglesa, Egito. Esse aqui fica mais pro lado francês, Marrocos. Esse aqui fica mais pro lado inglês, sei lá, que outro, além do Egito, né, que teve depois da crise do Canal de Suez. Você tem uma mega confusão. E esses países, eles não foram criados preocupando-se com qual a sua língua, qual é a sua religião, qual que é a sua etnia, a que povo você pertence, qual a sua família, qual a sua história com a região. Em caso de povos que migram, pensa, por exemplo, eu estou tentando até lembrar o nome dos... Tem um povo famoso ali na região, agora me escapou o nome, a gente tinha que ter aquele momento Guga Chakra de ficar citando todos eles. São povos nômades até hoje, entendeu? Então assim, Israel é um estado fake? Bom, Israel não era um estado neste momento. E ele até um país, por exemplo, como a Jordânia, eu penso, não existe Jordânia, não existe um povo Jordão. Entendeu? É uma administração colocada de fora pelos britânicos. A Cisjordânia, que é o que a gente
os dois lados, né? O Hamas ele quer um domínio sobre tanta faixa de Gaza, né? Ele quer fazer uma espécie de pinça em relação ao Estado de Israel, tá? Ele pega os dois lados ali pelo sul. Cisjordânia é um desses lados. Samaria, ali da época do Novo Testamento, entendeu? Tudo isso aí não tem a mínima consideração por esses povos. Não tem a mínima noção. Então, assim, a ideia tinha a Transjordânia também, tá? Pouca gente sabe disso, mas tinha a Transjordânia. Nessa época da Transjordânia, o que era? Uma administração britânica para você falar assim, olha, isso aqui é justamente uma rota de passagem. A Transjordânia vai ser por onde nós passaremos para pegar material de um lado e levar para o outro. Se é assim, quando você fala Israel é um estado fake, na verdade, a única parte que você consegue acertar, você erra porque você começa a reclamar assim, mas eles estão fazendo coisas com os palestinos. Mas Palestina nem é um estado hoje ainda. A Cisjordânia é um estado legítimo. A Transjordânia, a Jordânia. Você entendeu? Cada um desses... A Arábia Saudita, por exemplo... Eu falei isso na última live, se eu não me engano, né? A Arábia, você entende que é a Península Arábica. Mas ela, como estado moderno, ela acho que no finalzinho do século XIX. A família saudita, ou seja, tem o nome da família que os britânicos colocaram lá como um protetorado, tá? Entendeu? Então, assim, quando você olha para uma coisa como essa, primeira coisa que você tem que falar assim, tá bom, Israel é um estado fake, só que assim, essa região inteira, ela é fruto do colonialismo francês e britânico. Só que por que eu detesto quando as pessoas começam a falar em colonialismo como esquerdista faz, achando que eles conseguem explicar alguma coisa? Por quê? A gente vai chegar, inevitavelmente, numa questão extremamente difícil e espinhosa, ainda mais para essa região. Eu quero fazer uma live depois só sobre isso, que é... O que essa região tem de bom? Lembra do que eu falei da vida de Brian? Hamas, ele favorece a democracia ocidental. Ele favorece o Estado laico. Ele favorece, sei lá, eleições livres. Ele quer saber de ideologia trans. Ele quer saber de, sei lá, qualquer uma dessas coisas. Pensa numa coisa que seja cara para um esquerdista. O Hamas é o contrário daquilo. E pior, o tal do Estado de Israel, criado, tá? Mais ou menos reconhecido como um Estado judeu pela ONU em 48, em 47, né? Aplicado em 48, ele acabou virando exatamente isso. Tá? Então, assim, aí a gente vai ter que responder uma pergunta, que essa é realmente a pergunta incômoda para os esquerdistas. Ora, então por que esse Estado de Israel ele foi criado? A gente entendeu, 47 veio a declaração. É muito fácil também entender por que a ONU fez isso logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, 45 não dá 2 anos, já pensa em fazer isso de fato. Ora, tem 3 eventos aqui que eu acho que são muito importantes para no XIX e no começo do século XX. Era o país para onde os judeus estavam indo. Então, o caso Dreyfus foi um desses casos. O francês é o cara que ele é franco, tá? Principalmente pela língua, também um pouco pela etnia. E o judeu, que ele não se firma num estado, num lugar só. Germânico, a mesma coisa. Você pega um monte de tribo ali, hoje a gente chama de germânico. Por exemplo, no sul da Alemanha, a região da Baviera, na verdade ela não é exatamente germânica, ela é um terço celta. Que era um povo que brigava com o germânico. Mas ela fez um arranjo e falou assim, tem um povo alemão aqui, tem um povo francês ali, tem um povo espanhol aqui, tem um povo não sei mais o que. E o judeu. Falando uma língua específica, com uma etnia que não batia exatamente com as outras. E olha que assim, quando você olha para judeu, você tem que lembrar que tem o judeu loiro de olho azul, como de Hollywood, tem o judeu narigudo, tá? Tem o judeu... até uma coisa, uma brincadeira que aquele filme Bastardos Inglórios faz muito bem, eu acho isso sensacional, que assim, é engraçado você pensar, né, no alemão perseguindo o judeu,
Porque é fácil você pensar naquele judeu narigudo, né? Naquele judeu assim, bem com traços semitas e tal. Mas, cara, tinha um monte de judeu que até hoje você olha e fala assim, precisa saber, a pessoa precisa te falar assim, eu sou judeu. Mulher, pior ainda. E é exatamente o que acontece no começo ali do filme, né? Que ele deixa uma judia escapar. Ela tá todo nazista apaixonado por uma loirona de ouro azul sem perceber que ela é judia. Entendeu? Então, assim, o judeu, ele tem essa questão muito específica. Com pogrom, com Krasno Dreyfus, o que acontece? Aparece um tal de Theodor Herzl, que é um judeu secular, não religioso, pior ainda, de esquerda, tá? Socialista, e fala assim, olha, a única forma de nós darmos uma pausa, um respiro para as perseguições que acontecem com os judeus na Europa, é nós voltarmos para a Terra Santa, tá? Que nesse momento tá pobre pra caramba, tá mal habitada, Shoshana, esse é o nome, né? O próprio cara que quase a mata, depois fica todo apaixonado por ela. Fazer tudo isso e falar assim, precisamos retomar a Terra Santa. E ele dá esse movimento nacionalista, ele dá o nome de sionismo, né? Zion. É a região, né, a partir do profeta Samuel, aquela região que que engloba Jerusalém e algumas outras regiões ali por perto. Isso na época estava sob domínio otomano. Tá? Então, assim, quando você fala em nacionalismo, na aula que eu dei no curso do Thomas Juliano, acho que foi o momento que eu fiz mais detalhado a respeito disso, e também no Guten Morgen Go, falando da Primeira Guerra Mundial. O que raios é nacionalismo? É criar uma nação. Só que para você definir o que é nação, você precisa definir o que é um povo. Isso é uma complicação gigantesca que vai ser um dos principais... uma das questões mais espinhosas do século XXI. A gente já está vendo isso acontecendo o tempo todo, né? Com nacionalismos, populismos, globalismo contra nacionalismo, etc. O povo judeu está muito bem catalogado desde o Antigo Testamento. E nós, e eu que tenho sangue de barata? Entendeu? É uma complicação, tá? Não é uma questão assim que você consiga resolver, falar assim, sou a favor, contra, X, Y. Cara, cada povo vai ter uma complicação completamente diferente. Tá? E aí, ele presume essa ideia, né, do nacionalismo judeu. É a forma como ele quer este nacionalismo pelos kibbutz, ou seja, um assentamento socialista. Só que é um socialismo que ele não é um socialismo igual marxista. Ele é um assentamento que fala assim, a única forma de nós recolonizarmos aquele lugar é comprando terras. É tendo reconhecimento dessas terras e vamos finalmente nos juntarmos geograficamente em algum lugar para fundar o nosso país com domínio que cresça, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. De todos os nacionalismos do mundo, você pode pensar, sei lá, no nacionalismo do IRA, você pode pensar no ETA, você pode pensar no nacionalismo americano, patriotismo, etc. Tem um que ele é um barril de pólvora, que é o sionismo. Então, assim, será que dá para você simplesmente falar assim, eu sou a favor do sionismo, sim, não? É o único ponto que eu vou te falar assim, eu não tenho uma opinião perfeita. Porque a ideia de você ter o seu país agora, né, é uma ideia que vai dar problema com os assentamentos que estão crescendo. Ou seja, geograficamente... aquilo ali já nasceu, a ideia, estou falando assim do século XIX, não estou falando de Israel em 47. No século XIX, essa ideia já iria dar problema. Com problemas religiosos ainda por cima. O que eu falei ali do templo? O que eu falei da mesquita de Al-Aqsa? Quer dizer, ela tem que pertencer a Jerusalém, sim ou não?
Aquele podcast que eu fiz sobre Jerusalém, né, porque que era importante o reconhecimento pelo governo brasileiro, no caso do Bolsonaro, de Jerusalém como capital de Israel, e não Tel Aviv, como o governo petista faz, é complexíssima. É extremamente espinhosa. Porque você vai ter que dividir Jerusalém. Falar assim, tá bom, tem o Estado judeu aqui, mas Jerusalém Oriental fica para esse lado, Jerusalém... Quer dizer, a própria cidade, não estou nem falando do país Israel como um todo. E olha que o país Israel, ele tem mais ou menos metade do tamanho do Estado do Rio de Janeiro. Assim, um speck, sabe? In the wide blue sea, entendeu? Ele não é nada, ele não é ninguém. Não, filho do pão. Judeu no mundo, 0,2% da população mundial judaica. 25% dos prêmios Nobel. Isso foi uma promessa de Deus, falando assim, vocês são traidores. Tudo que eu dou para vocês, vocês vão lá e ferram. A história do Antigo Testamento é de ponta a ponta. É a história de uma aliança que Deus sempre cumpre e o povo, o homem, sempre desfaz. É Deus falando, estou dando uma lei aqui para vocês serem livres. Vocês não vão mais precisar fazer sacrifícios humanos. Vocês não vão mais precisar matar seu próprio povo, matar seu próprio filho, igual, sei lá, o Moloch faz, sabe? Os sumérios faz, a turma toda faz aí, egípcio faz. Vocês não vão mais precisar ter rituais bizarros para se salvar. Não, é uma promessa que eu tô te dando o tempo todo, eu tô te libertando. Eu vou lá, te ajudo a se libertar do Egito, te ajudo a chegar na Terra Santa, te ajuda a fazer aquilo, não sei mais o que. O que faz o povo? O que faz o homem? Merda! O tempo todo vai lá, olha para Deus e fala, eu quero continuar sendo escravo. Olha só, acabei de achar um velocino de ar, acabei de achar um bezerro. Nossa, acabei de achar uma fumacinha. Nossa, acabei de achar aquilo ali. Vou cultuar como Deus. Oh, nossa, vamos lá, fazer sacrifícios para aquilo ali. Davi ou Salomão? Agora esqueci, eu pensei muito rápido. Vai lá, olha, Jerusalém agora virou um dos centros do mundo, né? Nossa, Nova York da época, né? Judeu agora tá mandando na parada toda, depois de 2 exílios, que maravilha, agora nós temos nosso templo. Sabe o que eu preciso fazer para ser agora que eu sou uma cidade global? Colocar também um templo para Moloch. Sim, pelo menos, né? Nós vamos lá pro nosso templo e Moloch fica aqui do lado, na mesma cidade, as pessoas vão lá cultuar Moloch e jogar criancinha na fogueira porque eles gostam daquele negócio. Olha como eu sou importante. Gente, isso tá no Antigo Testamento. Que coisa bizarra. Que coisa assim que você fala, meu, como? Sabe? O tal de Guerrena. Salomão, obrigado, Bruno. Entenda que eu sou um católico, sou o cara mais anti-idolatria que existe. Para mim, o mundo moderno hoje é o mundo da idolatria. É o pecado mais repetido no Antigo Testamento, é o pecado que hoje mais está acontecendo. É a minha grande problema. Um problema enorme que eu tenho com o protestantismo é essa coisa de falar assim, idolatria é idolatrar estátuas, né? Uma estátua de Santa Rita. Gente, olha o que é idolatria. É exatamente uma coisa que os católicos deveriam pegar pra si e falar assim, gente, vamos caçar idólatra pra cima e pra baixo aí o tempo todo. É a Planet Parenthood, entendeu? São todos esses rituais de sacrifício que aparecem pra cima e pra baixo, entendeu? Bom, e aí a gente tá numa situação, então, em que os judeus eles começam a voltar para essa região, paga imposto para o Império Otomano, paga a casa de árabe. Lembra, judeu ele chega neste lugar, essa região aqui, que era chamada de Palestina, ele chega neste lugar com tudo que ele está trazendo da Europa e que essa região não tem. O rei da Síria, em 1905, eu estava com o nome dele, mas é um nome impronunciável, mas eu coloquei num dos meus artigos da Revista Oeste, recentemente. O rei da Síria, ele fala, eu estou vendo com muito bons olhos este movimento sionista, que está trazendo tecnologia, entendeu? Um monte de judeu europeu que chega lá das melhores universidades falando 5 línguas, rico pra caramba. Alguns, né? Porque você tem que lembrar, Theodor Herzl é um socialista. Ele traz o rico e traz o pobre. O judeu é uma maçaroca danada, tá? Entendeu? E aí o que acontece? O cara chega, coloca encanamento, entendeu? Coloca sistema de irrigação. Essa região do sul
do sul de Israel, onde foi a maior parte do atentado ali do Hamas recentemente, é uma região agrária. Meu, Israel, como eu falei, ele tem metade do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Ele alimenta aquela porcaria daquela região inteira. Entendeu? Só que aí, bom, a gente tem um terceiro problema, que eu falei que eram três, né? Caso Dreyfus, os pogroms tem um terceiro fator que vai complicar tudo, que é a Segunda Guerra Mundial. Entendeu? O nazismo, ele exige uma resposta imediata de uma entidade que já tinha sido criada no final da Primeira Guerra Mundial, que foi a Liga das Nações. Fala, vamos acabar com os nacionalismos do mundo, porque o nacionalismo gerou a Primeira Guerra Mundial, o nacionalismo levou a Segunda Guerra Mundial. Agora nós vamos precisar acabar com os nacionalismos com um grande globalismo. Só que este globalismo, essa entidade transnacional, primeira coisa que ela faz é criar um país. Ou seja, criar um Estado. Porque acreditava-se naquele momento, foi a grande crença da ONU, que este país especificamente, na verdade ela faz assim, mas muito apressadamente. Você vê, são em 2 anos. Tenta criar um país em 2 anos. Uma declaração, sei lá, de um Conselho de Segurança leva quase 1 ano, entendeu? Então o que acontece? Ana Paula tá aqui, obrigado Ana Paula Henrique. Nossa, que eu tô me sentindo muito, muito orgulhoso. Agora, tem que soltar fogos aqui com a presença da Ana. Bom, o que acontece? A resposta desse globalismo é criar um país. Ele faz um país assim, mas, sei lá, uma declaração do Conselho de Segurança da ONU, às vezes, quando não é... É que essa foi muito rápida. Mas às vezes leva 9 meses, 10 meses. Pô, eles criaram um país em 2 anos. Se eles criaram um país em 2 anos, tá? O que vai acontecer de fato? Qual que vai ser o resultado? Você vai ficar meio mal ajambrado. Não contente com isso, a crença, né, que estou dando um fator histórico muito importante, tem que até lembrar o nome são 3 principais fundadores da ONU, um deles um stalinista, tá? Que ele falava assim, o grande problema da União Soviética neste momento é que por que a gente fala russo e nós temos um monte de questão étnica que só é entendido pelo leste europeu, nós vamos só dominar o leste europeu. Então o que a gente precisa de uma instituição ocidental que fale francês, que fale inglês, que fale alemão, que fale não sei mais o que, para a gente conseguir expandir o socialismo ao redor do mundo. E qual que é essa instituição? A ONU, ele é um dos fundadores da ONU. Eu esqueci o nome do desgraçado agora. Você pesquisar os 3 fundadores da ONU, você vai achar rapidinho o nome dele. Quando isso aí acontece, você já tá um barril de pólvora, sabe, com compra de terra, com assentamento, com a questão religiosa, com a mesquita de Al-Aqsa, com tudo isso, o cara ainda vai lá e fala assim, nós vamos criar um país para ser socialista, porque o Theodor Herzl é um socialista, é um judeu secular, é um judeu falando assim, eu tenho sangue judeu, mas o cara não é tipo, exatamente o exemplo da ortodoxia religiosa judaica. Ele fala assim, vamos criar um país socialista. Israel vira socialista por quanto tempo? 10 anos? Acho que não chega a 10 anos. Logo, logo, você vai ter o grande centro de poder de Israel, do Israel como Estado moderno, que não tem nada a ver com o reino de Israel, não tem nada a ver com o reino de Judá, são 2 reinos de Israel, depois ele é destruído ao meio, etc, etc. Nossa! Chega-se a esse novo Estado com judeus religiosos. Aí chega judeu assim que fala assim, não, agora então nós vamos cuidar do templo, vamos agora proteger aquele muro das lamentações, agora mais judeus têm que vir aqui ao redor do mundo, etc. Como eu falei, tem um ditado judaico famoso que é onde há 2 judeus há 3 opiniões. Quando você pega... Por isso que eu adoro essas bobagens, né? Tipo, os judeus mandam no mundo. Toda hora vem alguém me perguntando isso nas caixinhas. Os judeus mandam no mundo? Nossa, mas você vê que os judeus mandam... Que judeu?
Judeus mandam no mundo? Óbvio que mandam no mundo. Judeus são o povo mais rico do mundo. Olha os prêmios Nobel. Olha o staff do Joe Biden. 80% do staff dele é judeu. Olha pra Hollywood. Me fala que produtor de Hollywood não é judeu. Mas qual judeu? É o judeu que tá em Jerusalém? Não é. É o judeu que odeia o Estado de Israel. Odeia. Lembra, Eric Hobsbawm, historiador britânico, judeu, olha o nome, Hobsbawm, nome super judaico. Judeu desses que, tipo, fica lendo orientalismo lá do Edward Said, foi um cara que ele recusou, um judeu, a pegar um avião que fizesse escala em Tel Aviv. Eu falo assim, em Israel eu não piso. Um judeu, tá? Um judeu. Assim, judeu manda no... o Netanyahu faz parte da cabala, não sei o que. Você já viu o judeu de Hollywood fazendo um elogio ao Netanyahu? Então entenda, a briga interna ali é desgraçada. Essa briga que aconteceu na Suprema Corte, aliás, está acontecendo na Suprema Corte israelense, na qual Netanyahu ganhou o primeiro round, numa coisa que é mais para e passo idêntica ao que acontece no Brasil, ou seja, decisões monocráticas da Suprema Corte, overruling, né? Como é que fala isso em português? Que elas transpassam, sei lá, o executivo. Netanyahu conseguiu fazer manifestações de rua para falar assim, não, nós queremos o poder sendo decidido pelo executivo mesmo, nós votamos no executivo. No judiciário nós não mandamos. Quem que manda na Suprema Corte de Israel? Judeu secular. Quem que apoia Netanyahu? Judeu ortodoxo. Quem que manda no Jerusalem Post? Quem que manda no Haaretz? Quem que manda, sei lá, tinha um outro... São 3 principais jornais de Israel. Judeu secular. Tipo, acontece o negócio lá em Gaza na sexta-feira retrasada, o editorial do Jerusalem Post do domingo era: precisamos derrubar o Netanyahu. Isso aqui é tudo culpa do Netanyahu. Cláudio aqui tá falando, né, que Marx e seu pai eram judeus. Não contente de ser judeu, ele tem um livro chamado, né, de Judefrage. Como é que é? Deixa eu até ver aqui, né? Marx, acho que é a questão judaica, o problema judeu, esqueci. Eu tenho o livro aqui, que não tá aqui preparado para montar, um livro bem pequenininho, tem em português. Sobre a questão judaica, exatamente isso. Ele era amigo do Bruno Bauer, o Marx, que era o maior, simplesmente o maior antissemita da Europa do século XIX. Tudo que Bruno Bauer falava era tipo, precisamos exterminar judeu, precisamos matar judeu, onde tiver judeu, tem que destruir esses caras, etc. Era amigo pessoal do Karl Marx, que era judeu. Entendeu? Olha como essa questão é extremamente complexa. Então, quando você olha assim pro Estado de Israel e fala assim, é um Estado fake, tá? Você tem que falar assim, todos os outros estados dessa região são fakes. Não contente com isso, ser um estado definido por população, e olha que a população judaica é a única catalogada lá desde o século não, milênios, tá? Desde o comecinho do Antigo Testamento, aqueles livros lá da Bíblia, que dirá, eu não sei o nome do meu bisavô. Eu não sei se ele era índio, não sei se ele era preto, não sei se ele era italiano, não sei. Não sei, minha família é uma confusão desgraçada. Entendeu? Mas quando você olha para o Estado de Israel, você está com um desequilíbrio geográfico muito grande, porque esses assentamentos, eles são feitos para a expansão, para a consolidação. A Ana Paula Henkel está falando aqui, ele é ídolo para os democratas. Principalmente, ele é ídolo para o Partido Trabalhista Inglês. Partido Trabalhista Inglês, que fez o diabo aqui no Brasil na época do Fernando Henrique, tá? Eles eram... O Hobsbawm mandava e desmandava. Ele é aquele intelectual que o que ele fala vira lei logo depois. Entendeu? Então o que acontece? Esse Estado de Israel, qual que é a fronteira dele? Me fizeram essa pergunta, eu fui lá e respondi. É a pergunta mais difícil que eu não sei te responder. Qual que é a fronteira... Me perguntaram qual que é a fronteira justa para o Estado de Israel. É muito complicado. Em primeiro lugar, porque não existe justiça numa guerra. Mesmo quando você olha para, sei lá, Segunda Guerra Mundial, porque você tem um inimigo, claro, que é o nazista, olha o resultado daquele negócio. Não estou nem falando do bombardeio de Dresden, eu estou falando, você entregou metade do mundo para os comunistas. É justo? É complicado
complicado você responder isso aí, né? Segundo lugar, a ideia em si do nacionalismo judaico, eu recomendo o livro, né? História do Nacionalismo Judaico, até esqueci o nome do autor, foi um livro que eu li correndo para uma prova. Depois eu mostro até o outro livro que eu li para a prova, esse eu trouxe aqui para a live. Que ele está contando, obviamente, uma visão judaica, quer dizer, uma visão extremamente positiva, né, sobre isso. Mas ele está contando a história de como foi feito isso aí. Esse nacionalismo judaico, ele nasce com uma ideia socialista, ele nasce com uma ideia de esquerda, ele nasce com uma ideia estalinista, ele nasce pensando-se em criar um Estado socialista que não dura nada. E qual que é a configuração geográfica de Israel hoje, que é extremamente complicada? Você tem um monte de assentamento feito principalmente no sul, principalmente na fronteira ali com a Cisjordânia, principalmente a questão de Gaza, entendeu? Que era a Samaria Antiga. Tudo bem com isso, tá? Tudo misturado com isso, porque você está colonizando com populações civis. Eu comparei na última live, né? Por exemplo, compara o governo de Vichy na França lá na Segunda Guerra Mundial, que é uma ocupação militar. Compara com um governo com população civil. O civil perdura no tempo. É isso que está incomodando tanto. Porque você não consegue mais controlar aquele negócio de volta. A não ser com guerra. A não ser matando a própria população civil. Entendeu? Uma ocupação militar, ela é muito mais custosa, ela é feia. Só que depois, algum dia você vai lá tira aquele lá, Origens do Nacionalismo Judaico do Pinsky. Exatamente isso, cara. Você tava exatamente nessa. Então, assim, a configuração de Israel moderna é uma configuração completamente sui generis. Nenhum país do mundo hoje tem uma complexidade tão grande e confusa. Porque você tem socialismo no fim, você tem um ortodoxo na presidência, você tem judeu secular na Suprema Corte. Entendeu? Você tem parada gay. Olha como é que as pessoas falam sobre Israel, né? Com esse pensamento amalucado. Israel manda no mundo. Israel tem parada gay. Israel tem, sei lá, coloca todas as coisas trans lá possível. Coloca todas as coisas woke da vida. Israel é todo mundo de esquerda. Eu ouvi isso de uma amiga minha, recentemente. Né? Não, mas não é todo mundo de esquerda. Israel é aqueles caras lá rezando no muro da tormentação, todo mundo de esquerda. Você entende? Olha o tamanho da confusão. Olha o tamanho. E para um lugar que ainda geograficamente é importante para a religião islâmica. Putz grila, com uma vasta população árabe. Com uma vasta população muçulmana. Tem um árabe muçulmano na Suprema Corte de Israel, pelo menos tinha, esqueci o nome dele. Khaled. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esqueci. Vocês conseguem pesquisar aí recentemente. Tá? Então o que acontece? As limitações geográficas, ou a fronteira geográfica, várias das fronteiras geográficas de Israel, seja com a Síria, seja com o Egito, seja com o Líbano, seja com a linha verde, né, que passa assim pelos três, um corte ali pelos três, que é a fronteira de 73, tudo isso aí está em constante disputa. E cada vez que você tem um ataque dos inimigos de Israel a uma dessas regiões, o que Israel faz? Constrói assentamento. Não constante construir assentamento por razões de tipo, eu ganhei uma guerra, eu agora vou ocupar essa zona aqui, aumentei geograficamente meu território. Você tem compra, pura e simples, compra de casa de árabe. Quem tem mais dinheiro? O israelense médio ou, sei lá, o egípcio médio? É só você ver o IDH dos dois países, entendeu? Toda essa questão está girando ao redor de assentamento. Israel está aumentando as suas fronteiras através de assentamento. Isso é uma complexidade violenta. Tá? É isso que faz com que essas pessoas que sejam críticas de Israel ficam lá, mas Israel é colonialista. Israel está fazendo uma limpeza étnica nos palestinos. A Palestina não é nenhum país, exato. Eu tenho amigos, sabe, que eu vou no restaurante deles, são leitores do censo, tá? Que você vai lá no restaurante deles, tá com a bandeira da Palestina. Há uma justa causa palestina? A autoridade palestina tá aí.
Entendeu? Com algumas que o Carlos está perguntando aqui, legalmente que são feitos os assentamentos, então... You tell me, entendeu? Essa é a grande dificuldade. We don't know. É difícil. Você está num limbo. Pô, assentamento é justamente como é que você conquista território. O que eles estão fazendo? Reclamando da conquista de território. É muito complexo. Falei assim, a questão da Ucrânia é uma vírgula, assim, uma obviedade perto do que está acontecendo com Israel. E quando a gente cai numa narrativa fácil, né? Israel é um país falso, porque é um país criado pela ONU. É verdade, Israel é um país fake, só que todos os outros também são. A Palestina ainda nem começou a ser um país. Ela vai ter que resolver. Quem quiser acreditar na causa palestina, Khaled Kabum, isso, muito obrigado, Armando. Kabub. É um palestino, porque ele é da Suprema Corte de Israel. Tem um israelense da Suprema Corte do Hamas? Não. Você entendeu? Então, assim, não tô nem querendo entrar na questão, um lado é terrorista, o outro não. Um lado vai lá, mata, estupra a mulher como mecanismo de guerra, o outro, na hora que pega um terrorista que acabou de matar 10 pessoas e fere o terrorista, leva para o hospital. Não vou nem entrar nessa questão que é meio óbvia. A não ser para esquerdista, porque é tudo psicopata, entendeu? Estou falando, Israel também é um país problemático. Ele vai ser um grande país problemático. Tá? Por conta das suas fronteiras, por conta do seu histórico, por tudo isso aí que eu falei. Entendeu? É extremamente difícil. Era exatamente onde que eu iria chegar. O Fernando falou assim, né? Mas após os tratados de Oslo, os judeus retiraram os assentamentos de Gaza da Cisjordânia. Não contente com isso, né? Teve um movimento em 2004, tá, dos judeus. Eu lembro que eu tinha um amigo judeu, eu saía com ele, assim, toda semana eu ficava fazendo essas perguntas. Aliás, eu aprendi muito da Bíblia com ele, né? Que eu perguntava algumas coisas em hebraico e tal. Muito do que eu coloco lá nos meus podcasts sobre o Antigo Testamento foi conversando principalmente com ele. E olha que ele também era mais ou menos secular, né? Mas pelo menos falava hebraico, então eu conseguia tirar muitas dúvidas. Por conta... em 2004, você teve... Por conta desses tratados, uma retirada da faixa de Gaza. O que boa parte dos judeus fizeram? Falaram assim, tá bom, eu tô aqui alguns anos já, construí uma casa, geralmente assentamentos, ou seja, kibbutz, meio socialista, meio coletivo, nesta região. Agora eu vou tirar isso aqui, tô tirando, tá? Ó, tava morando aqui recentemente. Agora que você vai pegar pra você, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele sistema de irrigação que eu construí para minha hortinha ali, destruir. Eu vou pegar minha casa, botar fogo. Ela falou assim, tá bom, pega de volta, mas pega sem nada do que eu tenho. E aí você vai ver 1000 vezes na vida, tá? Esquerdista falando, mas tá vendo? O israelense, ele mura o abastecimento de água do palestino. O palestino não está conseguindo beber. Olha, tem aqui a fotinho. Olha só, vamos colocar na Reuters, vamos colocar na Associated Press, vamos colocar na capa do New York Times. Olha o absurdo que o israelense está fazendo com o palestino. Aí você vai ter que responder de novo, né? A dúvida, quem é que falou agora? O Carlos, né? O Carlos advogado. É justo? Você vê que essa questão não é tão fácil. Ou seja, é uma tática de guerra que afeta a população civil. Só que assim, também é justo que o palestino chegue lá, não estou falando todo palestino, tá? Mas assim, que você fala assim, tá bom, então eu vou retomar territórios aqui em Gaza e pegar tudo prontinho, sabe? Exatamente do jeito que os israelenses deixaram. É complicado. Eu não tenho uma resposta fácil para essa questão. E eu não acho que alguém tenha. Tá? Então, 1000 vezes, ó. Quando alguém te falar que Israel é um estado fake, as suas fronteiras são fakes, que não sei o que, Israel está crescendo, não sei mais o que, tudo isso aí é de uma complexidade absurda. Você viu, eu só falei de problema, não dei nenhuma solução, não falei quem que tá certo, quem tá errado. Eu falei, é complicado, é complicadíssimo, tá? Consegui dar uma resposta minimamente satisfatória a essas questões. Eu não sei se alguém, algum dia, vai conseguir chegar lá e falar assim, olha, agora a gente conseguiu aqui
uma solução diplomática, que seja qualquer uma dessas coisas, para um problema como esse. Eu acho que é tudo muito difícil. Vou deixar uma última recomendação aqui, porque essa live já está ficando com quase 2 horas de duração. Uma recomendação literária, tá? Primeiro foi essa recomendação, né, do Origens do Nacionalismo Judaico, acho que é esse o nome do livro. Eu não achei aqui, eu tive que fazer tudo correndo, não consegui achar no meio dos meus livros. A minha edição eu só consegui comprar em sebo. Acho que não tem na Amazon, não sei, mas só consegui comprar em sebo, então exatamente por isso eu gostei aqui do Gui Ferraz Lopes, né? Pergunta pro Felipe Neto, Nelip Feto, que ele tem sempre uma resposta fácil. Israel tá fazendo limpeza étnica, não sei o que. Olha o tamanho da complexidade do problema que eu falei. Tá? Mas esse livro só tem em sebo. Eu acho que só tem em sebo. Vai ficar uma fortuna se todos vocês comprarem. Mas quem tiver interessado de fato, tá, na questão, pode colocar aí na sua lista. Vou dar uma recomendação literária além deste livro, tá? Que é um dos grandes clássicos da literatura austríaca, que é O Caminho para a Liberdade, do Arthur Schnitzler. Estou me sentindo a Tatiana Feltrin, fazendo assim com o livro. Me sentindo o máximo agora. O que é o livro O Caminho da Liberdade? É um livro escrito, se não me engano, em 1905. Ou ele se passa em 1905, agora eu não lembro, mas é coisa muito, muito próxima. Deixa eu ver se eu acho aqui. Este livro foi para ler, foi para fazer uma prova sobre este livro que eu acabei lendo, As Origens do Nacionalismo Judaico, né? Não tem aqui o ano em que ele foi escrito, 1908, tá? Foi de 1908, mas ele se passa em 1905, ou seja, pré-Primeira Guerra Mundial, tá? Ele narra, basicamente, a vida da classe média alta, nós diríamos hoje, né? Da Viena, que passou do século XIX para o século XX. Que eu não sei se vocês já repararam que Viena, da passagem do século XIX para o século XX, é um tema razoavelmente caro à minha pessoa. E o que existe sobre isso eu consigo pagar, tudo que eu consegui pegar de dinheiro com vendendo curso, eu te falo, 90% vai para comprar livros sobre Viena, da passagem do século XIX para o século XX. Eu vou dizer, talvez esse seja o grande clássico da literatura desta passagem do século. O Schnitzler, ele é um judeu, ele está narrando, assim, vamos dizer, principalmente 2 famílias, entre várias outras, né, no panorama ali dessa passagem, e uma delas é judaica. Uma delas é judaica, tal como Schnitzler. Só que é um judeu, tá? Não é aquele judeu que você fala assim, nossa, o cara tem uma barba desse tamanho, né? Usa kippah, vai na sinagoga lá no sábado, não faz nada no sábado, no Shabbat, fala em hebraico. Não. É o judeu da passagem do século XIX para o século XX, ou seja, um judeu que ele não se encontra na sociedade vienense austríaca, porque ele não é austríaco. Ele também não se encontra na sociedade judaica, porque ele também não é judeu. Aqui, eu devia até achar a página, quer ver? Ó, talvez eu acho aqui rapidíssimo, porque ele é uma parte maravilhosa, tá aqui bem no comecinho do livro, porque tem um diálogo aqui que é logo aqui no começo, que ele é fantástico, ele é muito famoso. Pena que eu não deixei assim separado antes, mas ele está mostrando, em primeiro lugar, né, um dos personagens judeus, ele quer atender ao chamado do Theodor Herzl e voltar para a Terra Santa. Quer dizer, ele está na Áustria, ele é rico, ele pertence, é dono de fábrica, não lembro agora exatamente do que ele é, mas ele é um dos caras manda-chuvas, entendeu? Aquele judeu lá todo clichê, né? Que todo mundo tira sal como se fosse, né, um dos donos do mundo. E ele quer ir para a Terra Santa, tá? Só que, no final das contas,
Os filhos dele não estão nem aí. A família dele não está nem aí para isso. Vou ler aqui só um trechinho para vocês entenderem do que ele está falando. Né? Georg sorriu amavelmente. Na verdade, porém, ele estava antes enervado. Achava que não havia qualquer necessidade de também o velho Dr. Stauber lhe fazer uma comunicação oficial de seu pertencimento ao judaísmo. Ele sabia disso muito bem, não levava o médico a mal por isso. Aliás, não levava ninguém a mal por isso. Mas por que eles começavam sempre a falar eles mesmos desse assunto? Lembra do problema que a gente vai ter na Áustria daqui a poucas décadas depois desse livro, hein? Para onde quer que ele fosse, encontrava apenas judeus que se envergonhavam de ser judeus, ou judeus que tinham orgulho de ser judeus, e tinham medo de que alguém acreditasse que eles sentiam vergonha. Não achei aqui exatamente o trecho, mas basicamente esse personagem vai lá e fala assim, olha, eu tô muito preocupado, né, com esse antissemitismo que tá acontecendo aqui, porque agora ninguém mais gosta de judeu. Aí outro personagem vira pra ele e fala, o outro judeu, né, vira pra ele e fala assim, mas eu não me preocupo com isso, porque assim, eu não sou judeu, eu não vou à sinagoga, não tenho mais nenhuma relação com essa, sei lá, com a religião judaica, né, com a cultura judaica, então assim, eu me sinto austríaco, eu sou um austríaco, não tenho nada a ver com isso. Aí o cara fica bravo com ele, vai lá e fala assim, algum dia você vai estar andando na rua, alguém vai te dar uma bengalada nesse seu nariz judeu, aí você explica pra pessoa que você não é judeu, que você não pertence ao judaísmo. Entendeu? É exatamente a questão que vai ficar extremamente tensa. Claro que ele está falando antes da Primeira Guerra, viu? Mas vai ficar extremamente tenso. Na Segunda Guerra Mundial, aliás, principalmente no Entre Guerras, e vai gerar esse nacionalismo judeu. Esse livro é uma obra de arte ferrada. Sério, um dos melhores livros, de um dos melhores períodos da literatura. Quando você vai analisar quem eram os gênios, os grandes autores, só de Viena, não precisa nem olhar para a Áustria inteira, mas só de Viena, esses vamos dizer assim, 50 anos da passagem do século XIX para o século XX, você se perde. E esse é um dos melhores, Arthur Schnitzler, O Caminho para a Liberdade, tá? Das Wegensfrei, é o nome dele em alemão. E no final das coisas, ele está mostrando assim, como começa tudo isso. E assim, é um livro fantástico de ler. As primeiras páginas você não vai entender muito na hora que você entender assim, o ritmo dele, porque ele tá andando assim, por Viena, né, sabe? Um personagem vai para um lado, vai para o outro, não sei mais o que. Assim, não tem como não se apaixonar. Falar assim, cara, mas que puta livro, tá? Mais uma vez, para que a gente aqui, ó, O Caminho para a Liberdade, tá? Exatamente do Arthur Schnitzler, um dos melhores livros da literatura austríaca, um dos melhores períodos. Espero que eu tenha pelo menos deixado algumas dúvidas mais honestas para vocês e tenha clarificado para mim essa grande questão também desse século, clarificar conceitos. As pessoas falam, Israel é um estado fake, Israel está ocupando a faixa de Gaza, não sei mais o que. Nunca olho para o mapa da região. Nunca olho para falar assim, mas quem que é esse povo? Sei lá, passo uma noite inteira na Wikipedia, indo de um verbete para outro. Vocês vão sair bem melhores do que qualquer outras pessoas. Vou deixar a live salva. Espero que pelo menos assim tenha clarificado alguns conceitos para vocês. Nos vemos então, vamos ver se a gente faz algumas outras lives e assim, pagando 500 mil de resgate, acho que fica fácil voltar ao podcast, tá, gente? Então, Guten Nacht pra vocês, bom final de semana e a gente vai combinar alguns temas. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, falando assim, eu tô com dúvida sobre isso aqui, foi alguma coisa que eu sei, vamos ver se a gente consegue fazer. Muito obrigado a todos, Guten Nacht, Brasília.